Bom, pessoal, hoje nós vamos abordar um tema para lá de controverso e que todo mundo que gosta de cutelaria e que vão dizer que lá pelos meados dos anos 80 tinha idade para poder ter uma faca, já deve ter tido uma chamada faca de sobrevivência de cabo oco. As opiniões sobre essas lâminas variam muito. Se você pegar 20 pessoas que gostam de cutelaria e entendem um pouco, provavelmente 10 vão dizer que são uma porcaria absoluta. Talvez uns 6, talvez menos, com um pouco mais de conhecimento, vão dizer que são boas facas. Uns 2 ou 3 vão falar que elas são mais ou menos e um não vai saber o que dizer. A grande verdade, gente, é que normalmente vamos dizer que a opinião dominante entre a maioria das pessoas acerca dessas facas de sobrevivência de cabo oco é baseada na experiência de espécimes porcaria, de baixa qualidade. A grande verdade é essa. Por exemplo, nenhuma dessas que estão aqui são, eu diria, exemplares de qualidade. Nenhuma. Tá? Essa Tramontina Commander 1 eu adquiri, acho que foi, com certeza foi no início de 1988, porque no final de 87 eu tinha comprado meu arco de caça, um Rambo 3 que eu tenho até hoje, uma beleza de arco composto, muito potente, e eu me lembro que eu comprei essa faca poucos meses depois. Como eu comprei esse arco em Belo Horizonte no final de 87, então ela é do início de 88. Essa Commander 2 é de 89, provavelmente, foi quando eu comprei. Essa pretensa imitação da Rambo 1 e 2, Rambo 1, né? A Rambo 2 ela só é maior ainda do que a do Rambo 1 First Blood. É alguma coisa ali de 92, 93. E essa Guepardo, esqueci como é que a Guepardo chama esse modelo, que, como vocês podem ver pela imagem do folder, é nitidamente inspirada numa Aitor Jungle King, só que em qualidade, vocês sabem, né? Essa aqui a Guepardo, acho que me mandou por volta de 2010 ou 11 para mim avaliar. Então, como eu estava dizendo, gente, a maior parte das pessoas tem a opinião corrente entre a maioria das pessoas foi formada baseado em exemplares porcaria, tá? Porque o que mais se diz? Esse tipo de faca não tem resistência. Para os exemplares porcaria, isso é verdade. Para os exemplares de qualidade, isso está longe da verdade. Tá? E facas de sobrevivência de cabo oco existem milhares de modelos, com centenas e centenas de fabricantes, tanto comerciais, industriais, quanto de cuteleiros artesanais. Essas normalmente são de altíssima qualidade. E quando eu digo alta qualidade, eu quero dizer o seguinte, não é por causa do tipo de aço, é lógico, são facas mais elaboradas e tal, mas são facas que não vão se desmontar mesmo sobre uso pesado, tá?
Muita gente pode imaginar que essas facas, ou o conceito dessas facas de cabo oco, vieram da Guerra do Vietnã e foram popularizadas pelo filme First Blood, né, John Rambo. E isso não é muito verdade. Esse conceito ele é mais antigo, né? Já era usado na Segunda Guerra Mundial, talvez não tão extensivamente. Ela foi mais difundida, vamos dizer assim, nos anos 60, realmente, no auge da Guerra do Vietnã. E um detalhe para os amigos, não se mostrou funcional. Ah, Cabral, você quer dizer que as facas de baixa qualidade... Não. Eu estou falando, os exemplares de alta qualidade, tá, não se mostraram funcionais para uso militar. Uai, Cabral, mas a faca de sobrevivência é essencialmente de uso militar. Na verdade, gente, essa é a impressão que fica na maioria das pessoas por causa do filme. Mas para uso militar, eu vou procurar conversar com os amigos, vocês vão ver que não tem muita lógica. Por quê? Em tese, o que seria? Um militar separado do seu grupo principal, ou do seu exército, provavelmente atrás de linhas inimigas, teria que sobreviver por um período, seja lá qual for, e aí a faca teria que ajudar nisso. Por isso, o cabo oco conteria itens de sobrevivência, como agulha de sutura, fio de sutura, comprimidos de morfina, linha de pesca, anzóis, bússola e tal. Mas quem é mais afeito ao meio militar sabe que a coisa não funciona assim. Normalmente, por exemplo, se você tem um soldado de um pelotão de batedores, Recon Scout, por exemplo, se ele se perder do grupo dele, imediatamente o pelotão dele vai procurar, a não ser que ele seja dado por morto. Se for um piloto de aeronave, helicóptero, avião, o mais rápido possível serão enviados grupos de resgate, normalmente via helicóptero com apoio aéreo aproximado. E olha, o pessoal acha que só aviões de última tecnologia usada em apoio aéreo aproximado. O nosso Tucano, só a título de curiosidade, é um excelente avião de apoio aéreo para resgate, por exemplo, dos helicópteros. Faz um excelente trabalho. É lógico que países como os Estados Unidos, eles, além de usarem o Tucano, que usam também aquele que é considerado por muitos pilotos como o melhor avião de combate que tem, o Warthog, o A-10, né? Aquele que foi construído em torno de um canhão multicanos. Mas não vamos fugir muito do assunto. Então, quer dizer, gente, o militar, ele provavelmente vai passar muito pouco tempo atrás das linhas inimigas. E caso ele faça isso, 1, 2, 3 dias, a preocupação dele é água. Comida, ele normalmente vai ter os packzinhos de ração, ou se perder isso, 3 dias ele não vai morrer de fome. Então ele não tem que se preocupar com pescar e tal. Ah, mas e se ele não cair, ele cortar o braço, precisar suturar? Ele já tem as bandagens próprias, normalmente com epinefrina, com um monte de coisa para estancar sangramento, ele não vai precisar fazer autossutura, gente. Então isso eu diria que é mais uma romantização. Eu não vou dizer invenção, ou coisa, porque não é invenção, mas é uma romantização de uma situação que na prática não se dá muito assim não, tá? Vai, Cabral, então essas facas não teriam utilidade nenhuma e tal? Não, pelo contrário, eu disse que com a intenção militar não tem muita lógica. Porém, para quem pratica montanhismo, não de escalada, mas montanhismo, tá? de percorrer montanhas, trekking, exploração, acampamento,
essas facas fazem muito sentido, mas muito sentido. Mesmo que seja recomendada a pessoa nunca fazer esse tipo de atividade sozinha, a gente sabe que tem muita gente que faz. E nessa situação, sair da trilha principal, se perder e coisa, sem ter, digamos, um inimigo armado com um fuzil de assalto querendo atirar no você, esse tipo de faca faz muito sentido, gente. Então elas têm sim sua aplicação, têm sim seu nicho, são muito boas no que se propõe para esse nicho, só não é um nicho militar, tá? Vamos deixar isso claro. Eu não vou fazer uma avaliação das facas de sobrevivência. Eu vou dar uma pincelada para os amigos nessas que eu tenho, porque é óbvio, gente, a gente só pode falar com propriedade sobre o que a gente tem. Por mais que a gente veja vídeos, leia artigos e tal sobre outras facas, outros modelos, sem experiência direta, não dá para você falar muita coisa, tá? Então, dessas aqui, eu já vou adiantar para os amigos. A minha preferida é a Commander 1. Vai, Cabral, a mais antiga delas e tal, a de lâmina mais estreita, é a minha preferida. Por quê? Por alguns detalhes. Primeiro, foi a primeira, eu tive mais chance de usar. Vocês vão ver que essa Commander 2, por exemplo, mostra muito poucos sinais de uso, tá? E ela foi adquirida o quê? No máximo 2 anos depois dessa, ou seja, em 89. Então lá se vão 11, 31 anos, eu teria chance de usá-la muito mais. Mas essa aqui é minha preferida, porque o balanço dela é melhor depois de eu ter lixado e desgastado os amac que vinha aqui para proteger a bússola. Aí a bússola, Cabral, eu lá estou preocupado com bússola. Essa faca foi usada principalmente para pesca e alguma coisa de caça, tá? Eu fiz algumas modificações nela. No ricaça aqui eu fiz quase um fio, ele não chega a ser um fio, ele não é cortante, mas ele é para corte bruto, corte de fio, arame. Fiz esse encaixe aqui, então o arame entra aqui, depois eu só giro a faca e corto. Ela já cortou alguns arames com isso, tá? Inclusive foi numa enchente, 92 eu acho, a caixa d'água de uma vizinha estava amarrada a tampa, com arame de cerca liso. Quem o avolado, quem conhece sabe que aquilo não é fácil não, aquilo é meio dureza para você cortar ou partir aquilo. Pois muito bem, foi cortada dessa forma, tá? Encaixando ele aqui, forçando aqui nesse falso fio. É um fio, só não é a ponto de cortar o dedo, mas para cortar arame ele corta muito bem. Ah, Cabral, por que você não usou o fio? Porque o fio dela mesmo, gente, é bem mais delgado, ele não ia aguentar o arame. Ele ia emborcar todo, empenar, entortar, achatar. Já essa parte aqui não, tá? E outro motivo dela ser uma das minhas preferidas, o desbastezinho hollow dela, com exceção dessa da Guepardo, todas as outras têm um desbaste hollow, tá? Mais rasinho, mas é um desbaste hollow principal. Essa aqui é uma das que tem um desbaste mais alto, tá? Então melhora a habilidade de corte. Qual é o aço dessa faca? Gente, isso é uma discussão imensa, porque a Tramontina nunca informou oficialmente, tá? Pela minha experiência em afiá-la, em usar, eu tenho quase certeza de uma informação que a gente teve ainda lá nos anos 90 e tal, de um engenheiro que tinha saído da Tramontina, é o 440C. Isso mesmo, 440C. Uai, Cabral, 440C numa faca de sobrevivência? Gente, vamos lembrar que as Randall usavam 440C. Acho que o próprio Jim Lyle, na faca do Rambo original, era 440C, com uma têmpera diferencial, mas era, tá? E só tem um detalhe, gente, é um 440C, mas essa aqui só tem 55 de dureza, tá? Então, ou seja,
aquela energia de fratura do 440C, que é bem baixa, dá uma melhorada boa, porque ela é bem baixa com 58 RC. Essa aqui tem 55. Então, quer dizer, é o aço ideal para isso? Nem de longe, gente. Porque você tem um aço que com essa dureza mais baixa, ele fica mais... Não é difícil, você leva mais tempo um pouco para afiar, porque ele forma mais carboneto de cromo. Porque com menor dureza, sobra mais carbono para formar carboneto de cromo. Então, é um aço que te dá um pouco mais de trabalho para afiar, mas que vai rolar com a mesma facilidade, como se fosse um aço 420 na mesma dureza. Tá? Então não é muito vantajoso, mas eu gosto dela. Tá? Hoje em dia, já há alguns anos, ela não vê muito uso não, porque eu prefiro outras facas e tal, mas ela pega um fio bom. Dá microdente? Dá. Em uso mais acentuado, se você for dar pancada nela, ela dá microdente sim, mas não são muitos não. Significa que o tratamento térmico está bom. A Tramontina alega que fazia o tratamento geloforte, que é o sub-zero. Ela nunca deixou claro se era em nitrogênio líquido ou gelo seco. Eu sempre achei que fosse gelo seco, né? Mas não importa, diminuiu a austenita retida, então a qualidade do aço fica melhorada. Cabral, mas e o problema dela? Gente, o problema da maioria dessas facas é a fixação da lâmina na empunhadura oca. A Tramontina, ela usa um sistema de um pequeno tangue com um parafusozinho, uma porca. E aí você começa a usar essa porca, começa a desenroscar, a lâmina bambeia e em alguns casos solta. Vai, Cabral, então como é que você falou bater a faca em madeira? Ô, gente, todas elas, eu corrigi isso com a minha saída. O que foi? Essa aqui especificamente, eu me lembro na época, eu sempre trabalhei com uma limalha de amálgama chamada Dispersalói. Era a limalha mais cara que tinha na época, mas dava um acabamento fantástico nos amálgamas e uma qualidade, uma durabilidade das restaurações impressionante. Mas era um preço assim, quem for colega aí vai saber e trabalhou nesse período, vai saber que ela era muitas vezes mais cara que a outra limalha mais usada, acho que era Velvalói, não sei. Eu sei que um dia não tinha na Dental Dispersalói, e a minha tinha acabado. Um amigo vendedor falou assim: doutor Hélio, leva essa Velvalói que o senhor vai gostar do resultado. Eu sei que o senhor só usa Dispersalói e tal. Eu trouxe. Gente, eu fiz 2 restaurações em pacientes, aí botei os pacientes aguardando, colocando curativo até chegar a Dispersalói. Quando chegou eu tirei as que eu fiz, refiz. E aí o que eu fiz? Usei aquela limalha, eu fazia o amálgama e fui condensando o amálgama dentro do cabo até preenchê-lo mais ou menos até aqui, tá? Inclusive envolvendo a porca. Então eu literalmente travei o sistema. Fiz a mesma coisa nessa daqui. Eu comprei, já na época que eu adquiri, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comprei o tal do Velvalói e preenchi até aqui, rodeando a porca e tal. Essa daqui, como é de 2010, eu preenchi até aqui com Durepox mesmo. Fui colocando Durepox, condensando. Essa aqui de 92 também foi feita com amálgama, Velvalói, e é preenchida até aqui. E aí, Cabral, elas soltam? Olha, essa aqui não, porque eu nem gosto da distribuição de peso dela, tá? Mas essa daqui e essa porcaria aqui, o que elas já fizeram de shopping, batoning não, tá? Eu nunca fui de fazer batoning, mas shopping, mais para testar, porque não é que eu acho necessário fazer. Eu sou de uma época que a gente fazia fogueira
ou cortando galho, na maior parte das vezes pegando galho caído ou tronquinho e só chegando na fogueira. Ninguém lá na década de 80 usava partir tronquinho para fazer achas menores, não. A gente ia chegando aquilo na fogueira, tá? Então, essas aqui já tomaram pancada e nada de folgar a lâmina não, viu, gente? E foi feito para testar. Essa aqui cortou uns 2 ou 3 tronquinhos de eucalipto, desses de escora, de construção, normalmente essa bitola, e nada, nenhum sinal de... Ah, e é lógico, eu desmontava as lâminas, passava cola epóxica aqui na região do tangue e depois preenchia. Essa aqui, por exemplo, foi preenchida com epóxi, tá? Foi preenchida com epóxi. Então, quer dizer, esse problema, gente, que é o problema maior dessas facas de baixa qualidade, foi resolvido dessa forma. Ah, Cabral, mas elas não ficam frágeis justamente aí? Não é aí que elas fraturam? Gente, quantos de vocês já ouviram falar que o ponto fraco de um canivete é o pino pivô dele? A maioria, né? Ah, o ponto fraco do canivete é ali no pino pivô, porque não é uma lâmina fixa, é ali que fratura. Aí eu pergunto para os amigos, na maioria absoluta dos casos de fratura que vocês já viram em canivete, o canivete fraturou no pino pivô ou fraturou a lâmina? O pino pivô, quando dá problema, é quando é uma empunhadura tipo FRN, coisa que é mais flexível, e você faz muita alavanca lateral. Aí a empunhadura cede e aí a lâmina dança. Mas fraturar ali na área do pino pivô é muito raro. Normalmente a lâmina fratura próximo do ricaçozinho dela, próximo à empunhadura, mas não no caso do pino pivô de canivete. A mesma coisa essas lâminas aqui, gente. Se elas tiverem que fraturar, não vão fraturar no pequeno tangue delas, não. Elas vão fraturar a lâmina, tá? Sendo que essa daqui, por exemplo, eu não vou dizer que é impossível, tá? Mas como é um aço 420, na época a Gepard me informou que era 420 HC, não é, tá? Ah, Cabral, você sabe a diferença de 420 HC para o 420 comum só no uso? Não, não sei, não é por isso não, mas eu digo isso baseado na dureza, não teria lógica eles usarem o 420 HC. Então, por falar em dureza, essa aqui que é 440C, tem 55 de dureza, uma retenção de fio razoável para dureza. Essa daqui, gente, existe uma boa controvérsia sobre ela. Se ela é em 440A, e eu acho que é, porque por causa do nível de resistência à oxidação e o nível de polimento que ela aceita. Ela aceita um polimento espelhado e fácil. Eu acho que é 440A, tá? Não posso afirmar com 100% de certeza, mas eu acho que é. Ainda mais porque o 440A tem um pouquinho de molibdênio, tem um pouquinho de vanádio, tá? Então ela é chamada aço inox Crovan pela Tramontina. Tem cromo, molibdênio e vanádio. Então eu acho que quem deu a informação ainda lá nos final dos 80, início dos 90, estava correto. Por quê? Porque a Tramontina viu que 440C não era muito ideal, fez um downgradezinho no aço para ter maior robustez de lâmina. Então muito provavelmente realmente é o 440A. Essa aqui tem 53, 54 de dureza. Por que baixaram a dureza também? Por causa disso aqui, ó. Meteram esse furo, vamos dizer, na lâmina, porque ela encaixa na bainha no chamado cortador de aço, tá? Cortador de arame, perdão, cortador de aço, cortador de arame. E ela corta bem arame, tá? Corta bem arame, sim. Mas, como eu falei, essa aqui eu nunca usei para isso. Usei para testar, mas nunca usei para isso, não, tá? Essa serra aqui não serra porcaria nenhuma. Isso serve só para você fazer uma cavilha, tá?
Essa serra de cá já serra sim, mas como serra para madeira, gente, é complicado. Ela é muito eficiente para fazer cavilha, mas funciona para serrar também, tá? Principalmente essa faca, que eu fiz uma modificação, eu transformei a geometria dela em Apple Seed, ou seja, ela é convexa daqui para o fio e convexa daqui para a espinha, ou seja, ela diminui a espessura aqui. Então, os amigos já perceberam que como serra, para passar dessa profundidade, não é muito legal, porque aqui é um pouquinho mais espesso do que aqui. Então, se você for usar isso para serrar um tronquinho todo, você vai penar. É preferível você fazer a cavilha e depois no shopping você acaba com o tronquinho. Essa serra aqui também é a mesma coisa, é muito boa para cavilha, e mesmo aqui sendo paralelo às paredes, para você serrar um tronco com isso, gente, haja paciência. No shopping é muito mais rápido e muito mais eficiente. Então, gente, como vocês podem ver, o aço normalmente não é... Você não vai usar um aço com maior resistência à abrasão, porque não tem lógica nesse tipo de... O uso de um 420 está perfeito. A própria Aitor, as Jungle King 1, 2, 3, comando, etc., usa o aço X42... Como é que é? X-Cromo 42 MOV, tá? Que é um aço com entre 4 e 4,5, entre 0,4 e 0,45, 0,48 de carbono, tá? Vocês não vão achar, ou se achar vai ser um único exemplar e tal, de uma Jungle King fraturada a lâmina. Vocês lembram do trabalho que eu apresentei no último vídeo para os amigos? O 13C26, que tem mais carbono do que o 420, tem uma energia de fratura até melhor do que a do 3V, por exemplo, em 60. Agora vocês imaginem um 420, essa aqui tem 52 RC de dureza. Olha, eu não vou dizer que é impossível, mas é humanamente impossível, usando apenas a sua força, você quebrar uma lâmina dessa que tem 5 milímetros de espessura. Não vou dizer que é impossível não, mas o sujeito vai ter que se empenhar muito para conseguir fazer isso, mas muito mesmo. Mesma coisa essa daqui. Quando eu comprei, o vendedor falou que era 440C. Tá bom, tá? É 420. Tem 50 ou até talvez um pouquinho menos de dureza, mas como a distribuição de peso dela está toda na frente da lâmina, porque o cabo é alumínio, tá? Ela é boa para shopping. E olha que esse desbastezinho hollow dela, rasinho, nunca deformou o fio, mesmo fazendo shopping em eucalipto. E olha que eucalipto não é madeira muito macia não, tá? O fio rola, gente, rola, é óbvio. Não, até que no shopping nem tanto. Mas interessantemente, para você fazer corte em cima de tábua, ele rola até mais, tá? Mas é uma faca que, fazendo esse travamento que eu estou falando com Durepox, olha, eu acho que ela encara alguns usos árduos, sim, ao contrário do que muita gente fala. Mas é o que eu estou falando, é o sistema de fixação que é ruim, não é o conceito em si que é ruim, tá? É o sistema de fixação dessas lâminas de menor qualidade que é ruim. Essa aqui tem uma serrinha bem funcional para você cortar corda e tal, é bem agressiva e funciona bem, tá? Gente, isso tem década guardado, tá? Como eu falei, praticamente foi muito pouco usado, mas funciona bem essa serrinha para isso, tá? Que mais que eu posso falar? Alguns dados de curiosidade, tá?
Por exemplo, eu anotei aqui o peso dessa daqui. Por que é uma das preferidas minhas? 292 gramas. Bem distribuído o peso, não cansa a mão. Por isso que eu sempre gostei de usá-la em pescaria, em algumas caçadas, tá? Então, é por isso. O peso dessa aqui, 415 gramas. Já é mais pesada, mas a distribuição de peso dela é horrível, gente. A distribuição de peso é muito ruim. É um dos motivos de eu não gostar muito dela. Ah, tá. E com exceção dessa daqui, todas têm a bússola nos cabos e continuam funcionando, tá? Essa da Guepardo é a mais pesada. Então, para quem gosta de shopping, ela funciona que é uma maravilha. E detalhe, tá, gente? No uso de uma faca dessa, e principalmente de um facão, quando for fazer o shopping, procurem não fazer o agarramento de força, que é isso aqui, e dar a pancada. Por quê? 2 motivos. Vocês vão cansar o pulso e vão ter todo o choque que a lâmina sofre ao impactar na madeira transferido para sua mão. Façam a pegada quase como o pinch grip que você usa na cozinha, nas facas de chefe, que é segurando, e deixa o peso da faca, o peso da lâmina fazer o trabalho para você, ó. Deixa ela relativamente solta, que é a mesma coisa vale para o facão, tá? Você cansa menos e fica mais eficiente o seu trabalho, tá? É isso aqui, ó. Você deixa ela... Agora, um problema é esse recartilhado, tá? Ele te dá bolha, principalmente no dedão aqui e aqui no dedo, para você fazer isso, porque ele é meio agressivo. Se você cobrir isso aqui com uma tira de gripe de tênis, por exemplo, para raquete, resolve o problema, ou então dá uma lixadinha, tá? Que é isso aqui que você faz, ó, pá, tá? Procura não segurar, porque senão ela transfere boa parte da energia para sua mão, tá? Mesma coisa na de cá, funciona da mesma forma, porque o peso, a distribuição de massa está mais para frente, mesma coisa, tá? E essa aqui pesa 360 gramas. Então vamos lá, gente, só a título de curiosidade, essa aqui, eu não sei se a Tramontina copiou ou se foi um design dela, tá? Eu sei que nos Estados Unidos surgiu pouco tempo depois uma com cabo de plástico, falando que é tipo aquelas de propagandas de... Como é que é o nome dessas lojas? Ah, tinha o Walter Mercado que fazia a propaganda, Compre Já. Dos Estados Unidos foi uma febre lá no final dos anos 80. Só que isso aqui, gente, é acho que eles chamam de paralumal. É um alumínio injetado sob pressão. Esse troço é resistente para burro. Zamac não, tá? O Zamac não. Mas o paralumal da empunhadora, isso é muito resistente, tá, gente? Então, deformar isso aqui é muito pouco provável. Eu nunca vi, tá? Mas essa da propaganda americana, o cabo era em plástico. Vocês imaginem a porcaria que era. Então eu não sei se a Tramontina copiou ou fez esse design, realmente não sei, tá? Essa daqui é claramente inspirada num modelo da Buck, a Buckmaster, como é que é? Buck Bushmaster, isso, Buck Bushmaster, acho que 184. Esse 184 eu acredito ser uma alusão ao ano de design ou de entrada em produção, que foi 1984. Tá? Uma faca que fez muito sucesso da Buck, vendeu muito e tal. Essa aqui claramente é inspirada nela, tá? Essa aqui, como eu já falei, claramente inspirada na Aitor Jungle King 1, tá? E essa aqui, óbvio, na Rambo, tá? Aí tem gente que fala assim, ô Cabral, então quer dizer que esse conceito foi mais forte nos anos 60, mas veio dos 40, né? Falei, gente. Tá, e a Tramontina, só para comentar, a Tramontina fez logo depois um terceiro modelo, que muitos consideram o melhor, que é a Commander 3, que é inspirada no que muitos consideram... A Commander 3 tem o mesmo problema de fixação dessas duas, tá? Você resolve do mesmo jeito. Mas que é inspirada num modelo de faca de sobrevivência de cabo oco, que muita gente considera como a melhor que tem, que é a Marto Explorer Survival.
né, que foi desenhada por um tal de Dr. Brewer, que é um ex-militar e um explorador em parceria com a Marto. Muitos consideram essa Marto como uma das melhores que tem para sobrevivência. E a Tramontina, sob licença da Marto, num acordo comercial, como foi feito com a Buck, produziu a Commander 3. Mas como eu estava falando, esse conceito vem da Segunda Guerra Mundial e tal. Ah, Cabral, então, da Segunda Guerra Mundial... Ô, gente, na verdade, até para curiosidade dos amigos, digitem no Google Coronel Baldock e coloquem lá Spear Knife, ou seja, Baldock é B-A-L-D-O-C-K, tá? E Spear Knife é S-P-E-A-R, Knife é K-N-I-F-E. Vocês vão ver que em 1880 esse coronel britânico tinha uma faca que, vamos dizer, pela semelhança, é a tataravó dessa daqui. Será que a Buck pediu licença de copyright para o Coronel Baldock para fazer a Buckmaster 184 dela? Porque é aquilo que eu falei, gente, é igual os canivetes que aqui a gente chama pica-fumo, são design lá dos ingleses, lá de 1800 e borracha, tá? Mesma coisa esse conceito de faca de cabo, inclusive com esses pinos, a do Coronel Baldock tem esses pinos aqui, só que eu acho, gente, eu não me lembro, mas eu acho que eu inverti a guarda propositadamente na hora de travar a lâmina, porque para mim não fazia muito sentido os pinos ficarem para trás. Com a guarda invertida, eles ficavam para trás, mas de forma aberta, de forma que dava para você colocar a mão. Mas aí depois, anos mais tarde, quando eu fui ler, para que isso funcionasse, ele funciona como uma estacazinha, mas era para funcionar como uma âncora, caso você caísse, você travar esse pino em alguma coisa, tá? Mas eu inverti a guarda para se colocar o pino, se eles ficarem para frente. Você perde um bocado aqui, mas eu digo que em termos de agressividade, a faca... Peraí, deixa eu só rosquear aqui para ver. O fator agressivo da faca fica até melhor. Imagina você sacar isso aqui para um caboclo, tá? É lógico, você perde essa região de fio aqui, mas dá uma... E fica parecendo aqueles tridentezinhos do Kung Fu e tal, para você parar um ataque de uma lâmina e coisa. Mas originalmente essa guarda era invertida, tá? Então quando esses pinos eram fixados, eles ficavam voltados para fora, o que te permitia empunhar. Mas então é isso, gente. Como vocês podem ver, o design e a ideia de cabo oco não é nova. Pelo menos em 1880, um coronel britânico já tinha uma faca muito semelhante a essa aqui, tá? Como eu falei, é um design que eu não acho funcional para uso militar, já expliquei o porquê, tá? Mas que eu acho sim muito funcional e pode ser sim muito interessante, como eu já citei, para montanhismo, para hiking, para exploração, para acampamento, tá? Pelo fator de ela ter vários itens embutidos. Aí hoje em dia a pessoa pode falar, mas eu levo isso na bainha. Tá bom, gente, mas a ideia dessa faca é você otimizar uma ferramenta. Então você não precisa de uma bainha volumosa, tá? Boa parte do que você necessita vai dentro do cabo. E como nós já vimos, se for bem desenhada e bem executada, não tem por que o usuário se preocupar com a lâmina falhando em soltar do conjunto ou em se fraturar aqui, como eu já falei. É como no canivete. Pode fraturar aqui? Pode, mas aí provavelmente, de novo, vai ser um erro de construção, tá? E não uma falha intrínseca, ou uma falha na escolha do aço, tá? Porque mesmo um tangue pequenininho aqui, esse tipo de, principalmente essas da Tramontina, que é alumínio injetado,
tem resistência mais do que o suficiente para aguentar uma alavanca dela. Se tiver que fraturar, quem fratura é a lâmina, não o tangue aqui, tá certo? Aqui na fixação original ela pode até afrouxar se você fizer uma alavanca, mas fraturar é pouco provável, principalmente depois que eu fiz esse preenchimento. É mais fácil a lâmina fraturar do que você ter uma fratura nesse pequeno tangue dela na fixação aqui, tá? Então é só mais um vídeo mais de curiosidade mesmo para os amigos. E até hoje, vamos dizer, eu já vi pessoas que têm ou um modelo desse ou de uma outra cutelaria, acho que a faca chama Platum, não sei, e que soltou a lâmina e tal, e o pessoal xinga para burro e com razão. Então, para esses amigos, tem duas opções: ou fazer esse sistema de fixação que eu falei, tá? Preenchendo com Durepox mesmo. Você passa a cola aqui antes de colocar a lâmina, coloca a lâmina e depois preenche com Durepox aqui, deixa secar uns 2 dias, fica beleza. Ou então, se não quiser, olha, essa lâmina é boa, tá? O fio dela não é um fio ruim, não. Ela pega um fiozinho bom para chuchu, tá? Vai rolar? Óbvio, vai rolar por causa da dureza, tá, gente? Mas, olha, pega um fio até bom. O tratamento térmico não tá muito ruim, não, tá? Então, quem não quiser voltar a fixar a faca, pode aproveitar a lâmina com um trabalho numa lixadeira, transforma numa faca menor, gente. Vai ter... Cabral, mas a dureza não é muito baixa. A dureza é muito baixa, o fio vai rolar com facilidade, mas é fácil de ser reposto, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo, era mais uma curiosidade para os amigos. E com relação a esse folder original da Aito, eu lembro que eu fiz uma sessão de fotos com essa faca, nesse folder, para um fórum, em 2010 ou 2011, não me lembro bem ao certo. Em 2012 nós tivemos uma enchente, esse folder sumiu, nunca mais o vi. Aí, esse início de 2020, nós tivemos outra enchente aqui, e aí tivemos que mudar algumas coisas de lugar aqui. E aí, há umas 3 semanas atrás, mexendo numa estante que eu tinha colocado um monte de coisinha minha, eu tô vendo uma pontinha sair lá do meio dos livros, fui ver, era o bom e velho folder. Desse folder, ele é de 1986. Um amigo foi para Manaus, comprou uma Aitor Tiburon e uma Aitor Jungle King 1 e trouxe esse folder. Cabral, você não quer ficar com a Jungle King 1 não? Eu falei, não, esse troço tá caro demais, quero não. Aí ele me deu o folder de presente, tá? Só uma curiosidade. Mas é isso, pessoal. Então, como vocês podem ver, quando vocês ouvirem falar que faca de cabo oco é porcaria, é verdade. Existem facas de cabo oco que são porcaria, mas isso não é a regra. Você tem facas de cabo oco que são excepcionais, que aguentam sim tranco, aguentam trabalho duro. Tudo depende do projeto, do design e da execução, tá? E hoje em dia, gente, existem facas de cabo oco integrais. O Chris Reeve que começou com isso, tá? Aquele cuteleiro daqueles famosos canivetes chamados Sebenza. Só que os primeiros modelos que ele fez em integral, tá? É cabo oco, mas é uma barra só de aço, em S30V. Pergunta o que acontecia com essas facas. Isso mesmo, elas fraturavam aqui, ó, no ricaço. Não era na junção com a empunhadura, porque o problema não está ali, o problema é o aço usado, ele não aguenta. Aí depois ele mudou para o A2, que é um aço que aguenta mais isso. E tem um modelo mais acessível, que acho que é da Schrade, tá? Mas também, de novo, a escolha do aço é infeliz, 1095, tá? Ela vai fraturar, não por ser cabo oco, mas porque o aço não é a escolha correta para lâmina nenhuma que vá ter que aguentar esforço ou trancos mais pesados, tá? Mas a linha da Schrade
é bem acessível para quem quer esse tipo de faca e quer um troço confiável. Então você pode comprar, mas sabendo que quando a faca falhar, e se falhar, não é porque ela é cabo oco nem nada disso. A falha é do aço e a fratura vai ser na lâmina, tá? Então eu acho que era isso por esse vídeo. Continuem se cuidando da forma que lhes for possível e um abraço a todos.